Fala, meu amigo, minha amiga, um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou o professor Bruno. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de Sistemas Operacionais. E agora, o que eu quero falar com você é para a gente fazer uma retomada daquilo que a gente já costurou, daquilo que a gente já estudou nas aulas passadas, das semanas anteriores. Eu pedi para você fazer uma revisão do material, passei uma lista de exercícios que obrigava você a ir, voltar, dar uma revisada geral do material aí, certo? E aí depois a gente conversou sobre a gerência de máquinas virtuais. Vamos ver como que tudo isso se encaixa, tá? Vamos ver como que cada uma dessas coisas se encaixa. Vamos lá. Resgatando o nosso último conteúdo da aula presencial. Nós falamos desse conteúdo na última aula, eu vou resgatar ele aqui para a gente conseguir encaixar as coisas que você estudou nas duas últimas semanas com o nosso conteúdo que a gente precisa para esse momento. Vamos lá. Nós falamos na nossa última aula presencial da arquitetura de núcleo. Até falei de cada uma dessas arquiteturas, vou até conectar aqui a canetinha. De cada uma dessas arquiteturas de núcleo aqui, ó. A arquitetura, por exemplo, monolítica. É a arquitetura que tem o MS-DOS, é a arquitetura de alguns Windows, é a arquitetura de alguma estrutura do Linux, tá? Isso aí é uma coisa que eles têm em comum. Basicamente, toda a estrutura dos sistemas operacionais começou com a arquitetura monolítica. Então, o que faz cada uma delas? Nós já discutimos em sala de aula, eu quero resgatar isso com vocês. Lembra que eu sempre olhei pela figura? O que eu disse? Olha, aqui nós temos sempre um padrão de chamada de sistema. Então a aplicação faz uma system call, faz uma chamada do sistema, e o sistema acha a estrutura. Lembra, o kernel monolítico, ele é fragmentado, então ele é difícil de encontrar os problemas, difícil de manter, porém, a sua criação, a sua estruturação é mais fácil. Porque você faz uma espécie de módulos aí para ir encaixando um com o outro e liga esses caras uns com os outros. Tudo bem? À medida do necessário. Legal. A próxima estrutura de sistemas é a arquitetura em camadas. Quais são as principais informações que você precisa para a arquitetura em camadas? Vamos lá. É lembrar da figura. O que significa isso? Se você está compilando, sempre a gente compila de dentro para fora, tá? Você está aqui, vai para essa camada 1, vai para a camada N. Chegou aqui, dá um erro. Onde é que está o erro? Onde é que está a problemática? Olha para a figura anterior. Acha o erro. Imagina que eu tenho centenas de milhares de blocos desses. Todos interconectados. Quando dá problema em um bloco desse aqui, imagina esse bloco, que tem várias interconexões. Como é que eu sei se o problema está aqui e a dependência é nele, se o problema é nesse, se o problema é nesse, se o problema é nesse, se o problema é em todos, ou se o problema é só nele? Não sei, eu tenho que testar um por um. Agora, aqui nas camadas, não. Quando a camada 0 aqui, ela compila, quando a camada 0 ela faz a compilação, automaticamente ele vai para a camada 1. Se a camada 1 compila, ele vai para a camada 2, aqui, imagina que aqui é a camada 2. Se a camada 2 dá erro, ele tem uma certeza que o erro está na camada 2. Por que o erro está na camada 2? Porque ele compilou as outras camadas. É assim que funciona. Tá? Bom, e aí o que a gente fez? A gente fez o estudo do kernel da máquina virtual. O que eu falei para vocês? Falei para vocês como atividade, nós passamos isso aqui como atividade. Lembra qual foi a atividade da semana passada? Relembrar o que a gente já tinha feito em sala de aula, resgatar a instalação do VirtualBox para você poder o quê? Instalar uma máquina virtual. E qual foi a máquina virtual que eu solicitei para vocês instalarem? O Linux, Ubuntu, versão qualquer uma, tá? Versão qualquer uma que você quiser. Tá, o porquê disso? Qual foi o motivo? Para você entender como é que se estrutura uma máquina virtual. Então, nós fizemos esse trabalho em sala de aula, isso não era novidade, é só para você o quê? Resgatar a visão de que na estrutura da máquina virtual você vai ter o quê? Vou colocar aqui para vocês, ó. Você vai ter um gerenciador de máquinas virtuais e vários sistemas operacionais rodando em cima do Hyper-Vision aqui, ó. Então eu posso ter, lembra que eu te mostrei? A minha máquina em sala de aula tinha 5 máquinas virtuais.
O meu sistema operacional, tinha a máquina real, tá? Então tinha a máquina real, que era um iOS, e eu tinha lá o VirtualBox com várias máquinas instaladas. Um era Windows 10, outra era Linux, outra era um server, tudo bem? E assim vai. É isso que eu quero que você entenda. Esse tipo de núcleo permite que você faça uma simulação ou uma emulação. E a estrutura do microkernel, uma novidade aí nos processos, trabalha. Qual é a coisa mais importante que você precisa saber? É que ela trabalha com uma espécie de arquitetura ou comunicação cliente-servidor usando troca de mensagens. Olha para a figura. Você vai ter uma espécie de servidores, que são as aplicações que fazem as requisições ou que sofrem as requisições, né, através da troca de mensagens com o kernel. E o kernel traduz isso, tá? O kernel traduz isso para o hardware. Pô, legal. Revisado, então, aquilo que a gente falou na aula passada, vamos fazer uma última revisão, que foi a revisão dos dois últimos materiais que a gente trabalhou em sala. O material 1, 2, material 1 só foi a apresentação, material 2 e o material 3 aí. A revisão de multiprogramação. Onde mais que você viu multiprogramação? Você viu multiprogramação quando você fez o quê? Algoritmo, né? Quando você fez algoritmo, provavelmente você deve ter visto algumas dessas instâncias. Se não viu, não tem problema. Vamos lá. O que faz na multiprogramação? A execução concorrente de várias tarefas. Nós definimos em sala de aula uma coisa chamada o quê? Pipeline. Tá? Uma coisa que a gente definiu chamada pipeline. Beleza? Então, a execução concorrente de outra tarefa enquanto ocorre o processo de entrada e saída. Lembrando que você estudou isso lá na disciplina A Organização e Arquitetura de Computadores. E você viu que e eu revisei com vocês, né? Toda escrita, toda entrada na memória, toda escrita em memória, eu vou escrever RAM, que é o símbolo da memória, que você consegue lembrar, tá? Toda entrada na memória, ela é única. Então, enquanto está ocorrendo alguma coisa na memória, o sistema não age. Mas, por exemplo, enquanto nós temos um processo de entrada e saída, uma escrita lá no HD, ok? Uma saída para o pendrive, enfim, qualquer momento em que ele usa o processo de entrada e saída, o seu processador pode trabalhar em outra tarefa. Tá certo? Tranquilo? Bom, vamos lá. Vários programas compartilham o processador e, nesse caso, o pessoal precisa garantir a integridade e a confiabilidade da execução dos programas e nos dados dos usuários dos sistemas. Gente, é óbvio que existe um tema que a gente vai melhorar ele aqui, chamado de concorrência. Não é assim? Concorrência tem em tudo, né? Concorrência tem em tudo quanto é lugar. O que eu quero que você foque, o que eu quero que você visualize, é que o pipeline nada mais é do que a demonstração clara da concorrência. Então quer dizer que existem vários processos ao mesmo tempo concorrendo pelo espaço no sistema operacional. Veja, esse computador que eu estou usando agora para gravar essa aula, eu estou com o PowerPoint aberto, com o gravador da tela aberto, que é o OBS Studio, com o navegador aberto e 5 abas abertas nele, tá certo? Então, isso tudo é para te mostrar que eu tenho vários programas concorrendo, cada um falando assim, olha, agora é minha vez, agora faço a minha tarefa. Tá todo mundo pedindo, é como se fosse uma festa e o bar é um só e não tem uma fila organizada. Então tá todo mundo lá querendo uma ficha ou querendo uma bebida. Se você pensar assim, o processador ele vai ter que eleger algumas prioridades. Ou porque ele está mais perto, ou porque de fato aquilo é mais fácil para ele fazer, ou porque aquilo é urgente, ou porque tem alguém que é muito importante que solicitou aquilo. É isso que eu preciso que você saiba, tá? É isso que eu quero que você entenda acerca da multiprogramação. E o que mais? Olha só a última informação aqui, ó. O sistema operacional precisa controlar o uso do processador pelos programas, para evitar o monopólio, obviamente. Quem faz esse controle? Está escrito aí, é isso que eu quero que você
Pense, quem faz esse controle é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é o cara responsável por falar assim, amigão, você vai usar só um pouquinho, depois vai dar espaço para outro, depois vai dar espaço para outro e assim vai. Pensando nisso, vamos falar de dois temas que você precisa conhecer aí, até para quando você for um programador, para você entender como é que isso aqui vai funcionar dentro de uma instância. Por exemplo, quando você estiver programando em Java, que é uma linguagem que permite você programar para um relógio, para um celular, para um servidor, ela é uma linguagem completamente auto-adaptável. Você vai precisar, até para assim, melhorar a quantidade de linhas, o nível de acesso, saber qual o padrão de interrupção e exceção. Sabe por quê? Quando você programa, você pensa basicamente em duas coisas, né? Os comandos que dão entrada de dados, o meu input, uma função system input, né? E como que vai ser a minha saída de dados. Beleza? É como se você, aqui, né, traduzindo, é como se você fosse dar lá um print F, um print LN, tá ok? Ou um system out print. Bacana? Se você estivesse utilizando em Java aí. Ok, por que eu estou falando isso? Porque interrupção e exceção é mais ou menos essa estrutura, olhando do sistema operacional para o hardware, para o processador. É isso que eu preciso que você entenda, é isso que eu preciso que você tenha a exata noção. Tá? Então eu quero deixar claro aqui qual é a diferença básica entre interrupção e exceção. Vamos ver? Uma interrupção é sempre, e aqui não tem exceção, é até cômico, né? Uma interrupção é sempre gerada por algum evento externo. Presta atenção. Interrupção você vai associar a um evento externo. O que significa isso, professor? Imagina que eu estou dando aula, todo mundo está extremamente compenetrado, e alguém bate a porta para dar um recado na sala. Aquela pessoa que está batendo a porta, né, seja a direção, a coordenação pedagógica, ela não sabe se aquele momento é o clímax da aula do professor. Se ele está contando uma história grandiosa e aquele momento você, não, pelo amor de Deus, não interrompe, não. Então, isso é uma interrupção, é um evento externo. Alguém de fora interrompe. Exemplo, o seu sistema operacional está rodando alguma coisa e espera que você digite algo. Tá? Então, é uma função de entrada de dados que só vai passar para a próxima linha se você realmente inserir e introduzir algum dado. Ok? Isso é uma interrupção. Bom, preste atenção. Aqui, ó, um exemplo de interrupção ocorre quando um dispositivo avisa ao processador que alguma operação, normalmente de quê? De entrada e saída está completa. Então tá. Você pediu para salvar. Certo? Certo. Salvar. Automaticamente, ele abriu aquela tela sendo a primeira vez que você vai salvar. Então, ocorreu uma interrupção, não foi? Tá lá, você falou assim, quero salvar. Aí ele fala, então tá, você quer salvar onde? Com qual nome? Com qual extensão? Ah, você está digitando o arquivo do Word, você clicou no botão salvar. Aí ele dá aquela tela. Escolha nome, local e formato. Isso é uma interrupção. E o processador está esperando você decidir onde você quer colocar, ou ele está fazendo outra coisa? Ou ele já trocou aquela rotina por outra e está lá processando aos milhares para o que você escolher. Ele não para. Aí você escolhe e dá OK. Clica no fatídico botão salvar. Então você escolheu um caminho, você escolheu um local, né? Um caminho para um local, você escolheu um nome e um formato, uma extensão. Então você vai salvar. Você vai salvar dentro do C:/arquivos e vai salvar com o nome prova.docx. Legal? Legal. Presta atenção numa coisa.
Quando você deu salvar, vai existir uma operação de escrita na memória ou no HD? Ou no pendrive? No local que você pediu para salvar. Não é na memória. Então, é uma operação de entrada e saída. Essa operação, não sei se você já percebeu, quando você está usando o seu computador, pede para salvar, o Word, ele para, você não consegue fazer outra coisa. Enquanto ele está no processo de salvamento, você não consegue realizar outra operação. Então, enquanto você está lá salvando, automaticamente o que acontece? Ele interrompe o uso do Word. Quando ele acaba de salvar, ele tem que avisar para o sistema operacional que está tudo ok, que ele está pronto, que você pode voltar a utilizar. Isso é uma interrupção. Ele fala assim, sistema operacional, você fala, que foi, mano? Eu tô trabalhando aqui, você não tá vendo? Não, loucura, minha meta tá cheia de coisa pra fazer. Então, avisa o usuário que ele pode continuar a usar o Word à vontade. O sistema operacional vai lá e deixa o Word liberado para você, o que? Ir inserindo, e ele vai controlando. Isso é uma interrupção. Lembre-se, interrupção é um evento externo. Daí, como é que acontece tanto para interrupção, tá? Tanto para interrupção como para exceção, como é que é o processo de execução? Aqui é uma timeline, tá? Aqui é a linha do tempo. Como que acontece? Ele vai executando, compilando cada linha, pá. De repente ocorre uma interrupção. O que ele faz? Ele salva o conteúdo dos registradores na pilha, identifica a origem do evento, ou seja, se é interrupção ou exceção, tá? Aí ele salva esse local funcional. Nós paramos exatamente na linha de memória EB008. Aí ele pega esse endereço aqui, que ele sabe onde ele salvou, salva isso num local, numa rotina de tratamento, e depois o quê? Quando é necessário, fala assim, agora pode voltar a trabalhar. Ele pega esse endereço outra vez e fala assim, ó, é para escrever a partir desse endereço. Aí ele vem aqui, ó, sem erro, escreve exatamente nesse local. Por que ele não escreve aqui? Por que ele não escreve aqui? Ele escreve exatamente no local certo. Porque ele salvou o endereço aqui nessa rotina e resgatou ele depois. Ok? E exceção? Exceção é algo semelhante a uma interrupção, porém, a principal diferença é o motivo pelo qual esse evento é gerado. E qual é esse motivo? Exceção é o resultado direto da execução de uma instrução do próprio programa. Então, exceção é algo que acontece internamente ao programa. Entenda. A interrupção, aqui, vou escrever aqui. A interrupção, está aqui o timeline. Alguma coisa de fora, alguma coisa externa, vem e interrompe. A exceção não. A exceção é uma coisa que está o timeline. Internamente, ele para de executar o programa. Ele para de executar o programa para o quê? Solicitar algo. É como se fosse literalmente um system in, uma entrada de dados, tá ok? Uma entrada de dados qualquer. Ele fala assim, ó, digite o nome do usuário. E assim vai. Bacana? É isso que ele espera, ou isso que ele faz com relação à exceção. Então, presta atenção, tá? A exceção é um evento interno. Exemplo, você declarou variáveis assim, ó. Vamos imaginar que você declarou variáveis assim, ó. Int A. Int B. Certo? Aí você coloca valor igual A dividido por B. Ponto e vírgula. Jovens, tem um problema aqui, não tem? Qual é o problema? B não pode ser zero. B não pode ser zero. Legal, né, professor? Isso mesmo. Por quê? Porque se B for zero, nós teremos o quê? Uma inconsistência no sistema. Isso gera uma interrupção ou uma exceção? Uma interrupção, porque ele está lendo a declaração de variáveis, lê essa linha, lê a variável valor, e depois ele fala assim, olha, peraí, calma lá. Cadê o valor de A e de B?
Aí você coloca assim, ó. For, vou abrir aqui. A igual, ó, B igual a 0, ponto e vírgula, B menor que 5, ponto e vírgula, B incremento. Pô, como assim B igual a 0, velho? B não pode ser de 0 a 5. B tem que ser de 1 a 5. B não pode ser 0 aí nesse caso. Se acontecer, ele vai ser uma exceção. Essa é a ideia, essa é a diferença, tá aqui, ó. Essa é a principal diferença entre exceção e interrupção. É que a primeira, a exceção, é um evento síncrono, interno, enquanto que a segunda, a interrupção, são eventos assíncronos, ou seja, eu não sei quando vai acontecer. Eu sei quando a direção vai lá bater na porta por alguma coisa que é urgente, por algo que ela precisa falar naquela aula. Não sei, quando é uma coisa sincronizada de dentro, aí eu trato como exceção. Tudo bem? Aí nós temos mais uma técnica para a gente estudar, chama buffer, ou buffering. O que é buffer? Armazenamento, né? O que é buffer? Armazenamento. Então, o buffer é uma técnica que permite você o quê? Armazenar algo. Começa pensando assim. Tá, então lá, a técnica buffer consiste na utilização de uma área na memória principal, denominada de buffer, para a transferência de dados entre dispositivos. Você lembra que eu falei que é uma rotina de tratamento, quando ele vai fazer uma interrupção ou exceção? Ele tem que ter um espaçozinho para ele guardar em qual endereço ele parou, como ele parou, que estado estava. Então esse é o buffer. Tá? É uma área de memória que você usa para fazer certos armazenamentos. Gente, você estudou lá em organização e arquitetura de computadores, tá? Na matéria de hardware, a estrutura das memórias. Eu vou relembrar aqui o que a gente faz muito em sala de aula. Eu já fiz esse desenho em sala de aula umas 160 vezes, tá? Trocentas vezes. Vou repetir ele aqui, ó. Eu sempre falo isso, sempre coloco ele na prova e você ainda erra. Lembra quem era esse cara? Esse cara aqui é o seu processador. Aqui dentro eu tenho uma memória cache. Ela não importa agora, tá? Ela não importa agora. Depois eu tenho um cara chamado chipset. Aí eu tenho um elemento fodão mesmo, onde as coisas acontecem. Eu tenho aqui a memória RAM. Aqui é o chipset norte, é o principal controlador do seu sistema. Aqui é o chipset sul, tá? Onde eu tenho pendurado os dispositivos de entrada e saída todos aí, tá? Aqui eu tenho toda a estrutura de entrada e saída do meu sistema. O HD, ou seja, conectado na porta serial ATA, a porta USB, a porta PCI Express, tá? O HDMI, enfim, etc. Tá? Tranquilo. O que eu quero te dizer é que na estrutura computacional, eu vou ter aqui dentro alguns elementos chamados de registradores especiais, aqui uma estrutura de armazenamento e aqui uma estrutura de armazenamento maior. Por quê? Porque a memória RAM, ela chega a ter o quê? Gigabytes de memória. Então, nós temos armazenamento dentro do processador, são os registradores especiais de estado. Na cache, na memória RAM. É isso que eu quero te mostrar. O buffer é uma técnica de armazenamento onde? Na memória RAM. Bom, como que é o processo de acesso à memória? Todo programa, e aí prepare-se para você receber essa informação e começar a entender como que é o que nós chamamos de processo. Isso aqui é muito importante saber, tá? Isso aqui é muito importante saber, o conceito de processo. Então vai. Uma aplicação, um programa, ele possui várias instruções que vão lá escrever na memória. Normal. O Word, por exemplo. Quando você cria uma página a mais, ele fala assim, ó, por favor, preciso que você expanda. Então tá aqui, ó. Pensa aqui comigo, de maneira light. O Word estava ocupando esses blocos lá na memória.
Aí você pega e aumenta uma página, mas aqui já tem um outro programa escrito. É outra coisa, você não pode escrever aqui por cima. Você tem que fazer o quê? De forma randômica, achar algum outro lugar na memória para continuar escrevendo isso aqui. Normal, então nós temos vários processos escrevendo não na memória. Tá? E aí eu preciso garantir que um processo não escreva em cima do outro. Que o sistema operacional controle isso e que ninguém escreva em cima do sistema operacional. Galera, quando alguém escreve no sistema operacional, nós falamos que esse é um ataque de buffer overflow. O que é overflow? Estouro. Estouro do buffer. Ou seja, o local da memória RAM que o sistema operacional se encontrava foi o quê? Estourado. Aí dá uma tela azul. Natural isso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos vários modos de acesso à memória. Quando eu falo modo de acesso, é modo de acesso do sistema operacional para o sistema de memória. Peraí, professor, como assim? É software acessando hardware, tá? É software... Aqui, vou colocar aqui memória aqui para você enxergar melhor. É software acessando hardware? Não, isso não é completamente verdade. É óbvio que o sistema operacional é quem determina, quem demanda o hardware para fazer isso. Mas quem é o chefe é ele. Então, os modos de acesso aí vai servir para você o quê? Trabalhar isso com segurança. Por isso que ele divide em modo usuário, ou seja, eu poderia chamar de modo extremamente restrito, sem muitas prerrogativas, e modo de acesso profundo, modo acesso administrativo, modo kernel. Ah, entendi, professor. Deixa eu entender. Deixa eu ver se eu consigo raciocinar em cima disso. Nos modos de acesso à memória, que é o lugar crítico, que é o lugar onde os processos escrevem as suas teorias, as suas receitas, as suas fórmulas, eu tenho um modo em que o usuário pode ir lá e de leve fazer algumas mudanças e um modo em que o cara pode ir lá mesmo e torar o pau. É isso aí. É isso aí. Tá? E aqui eu estou explicando para você quais são as regras e as características de cada um deles, o modo usuário e o modo kernel. Tanto é que quando eu pedi para você, instalar a máquina virtual no Linux, como é que a gente chama o modo kernel? Root. Qual é o comando Linux para você se transformar em root? Sudo espaço su. Ou SU-, que é um comando mais perigoso, SU espaço menos, que é um comando de mais alto acesso. E o resto? O resto é usuário comum. O resto é modo usuário comum. E se fosse o Windows, professor? Se fosse o Windows, aí nós temos o modo administrador e o modo usuário. A mesma coisa é o tratamento do sistema operacional para o hardware acessar a memória. Você recebe um tratamento do sistema operacional para você acessar o sistema operacional. O sistema operacional tem um tratamento para que algumas rotinas, programa, Word, Excel, um vírus, consigam o quê? Acessar os acessos do hardware. É isso que eu estou querendo colocar aqui para você. Para isso acontecer, para ficar organizado, para não ficar assim, um ninho de rato, para não ficar uma bagunça, o que a gente vai fazer é uma chamada ao sistema. Então, assim, quem é que vai lá chamar as rotinas? Quem é que vai lá brigar? Quem é que vai lá fazer alguma coisa? É a chamada do sistema. É a system call. É para isso que ela serve. Então, é um controle, ó, controle de execução de rotina do sistema operacional. Olha pela figurinha. Aí tem muita coisa, tá vendo? Eu tenho aqui uma aplicação rodando, uma aplicação em plena execução. Aqui eu tenho os modos. E aí eu faço uma chamada do sistema. Por exemplo, eu quero escrever, eu quero salvar, eu quero alterar, eu quero aumentar o conteúdo, eu quero fechar, eu quero apagar, eu quero excluir. E assim vai. E assim vai. Tudo bem, galera? Tranquilo aí com a System Calls? Tá? Deixa cortar de System Calls aí, porque olhando olho no olho é melhor, né? Tá vendo aí? É isso aí. Bacana? Então, quais são as principais ações de uma System Call? Ou seja, onde é que você, desenvolvedor, entra nessa? Professor, eu estou fazendo um curso de informática, onde é que eu entro nessas System Calls? Cara, importantíssima a sua vida nisso. Por quê? Por conta desse nome aqui, ó. Quantas dessas
você não vai ter que desenvolver? Principalmente isso. Principalmente uma API Java, uma interface de aplicação de programação para o sistema. Uma API. Tá certo? Uma API, nada mais, nada menos, ela executa uma chamada para o sistema. É isso que acontece. Dúvida? Quais são os principais tipos de chamadas do sistema? Quais são os principais tipos de System Calls? Controle de processo, manipulação de arquivos, manipulação de dispositivos, manutenção de informações, comunicação e proteção. Essas aqui em especial, elas são chamadas de sistemas normalmente de nível o quê? Núcleo, kernel, proteção. Para você mudar alguma rotina, você vai precisar saber exatamente o que está fazendo. Bom, então a gente fecha por aqui. Não esquece de entrar em contato. Olha, nós revisamos os conteúdos dos dois primeiros materiais. Resgatamos praticamente as aulas. As atividades que eu deixei nas semanas anteriores serviram para isso. Sabe por quê? Porque na nossa próxima aula nós vamos efetivamente discutir processos. A gente vai colocar a mão na massa do sistema. Quem tem o sistema instalado, Linux instalado ou Windows, abre ele aí para você assistir. Se você está assistindo do celular, anota os comandos para você treinar, para você dar uma executada. Tá bom? Ok, então olha, tá aí meu e-mail, tá? Meu WhatsApp, eu sempre falo para a galera me chamar. Se quiser me colocar no grupo da sala aí só para discutir as tarefas, não tem problema, pode me colocar, pode tirar dúvida lá, que é 3302, tá? 3302. Pode me colocar lá para você tirar dúvida, para você do que precisar, beleza? Nos horários das PS, eu estou disponível, mas você pode me chamar em qualquer momento, fica à vontade, vamos conversar para a coisa fluir, para você conseguir estudar bem, tá bem? Essa pandemia não é férias, você não está de férias, então você precisa produzir, não deixa a matéria acumular, tá certo? No mais, tchau, obrigado e até a nossa próxima aula. Não percam os prazos, façam as atividades. Tchau, obrigado!